Olá, tudo bem? Meu nome é Marcos e esse é mais um vídeo do canal Novo Mundo. Esse vídeo ele é rápido, só para esclarecer um ponto. Muitas pessoas de diversas denominações religiosas acreditam que a presença de Jesus Cristo será visível no céu toda a humanidade. Toda a humanidade vai ver Jesus com os anjos vindo do céu aqui para a terra. Se baseiam no texto bíblico de Mateus, capítulo 24, versículo 30. Nós vamos ler esse texto e eu vou ler outros textos para o ouvinte, mostrando que a visão não é essa. Quando diz todo olho verá, tem a ver com a sua presença. E como é que o cristão pode entender quando Jesus Cristo está presente? O próprio Jesus Cristo, ele fala sobre isso. Ele diz que a sua presença não vai ser mais visível à humanidade no seu retorno. Nós vamos ler três passagens bíblicas e você fará a sua interpretação, a sua análise dos textos que eu vou ler, ok? Primeiro nós vamos ler o texto base, o texto que diz em que Jesus Cristo vai vir nas nuvens com os anjos dos céus. Está em Mateus, capítulo 24, versículos 30. Essa Bíblia é Nova Almeida atualizada. Vamos ler? Agradecemos a Deus pela leitura da sua santa palavra, né? Mateus capítulo 24, versículo 30. Então apareceu no céu o sinal do Filho do Homem, Jesus Cristo. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, Jesus Cristo, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Esse é o texto. E todos viriam Jesus Cristo vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Ok. Agora, nós vamos ler uma passagem em que os fariseus indagam de Jesus Cristo sobre o reino de Deus. E ele dá uma resposta que você vai ter que depois buscar o significado da frase. Alguns textos bíblicos, como a Septuaginta, ela usa o termo aparato. Esta Bíblia que eu estou lendo aqui para vocês, a Almeida atualizada, fala visivelmente. Vamos ler o texto? Está em Lucas, capítulo 17, versículos 20, e vamos ler também o 21. Lucas, capítulo 17, versículos 20, e vamos ler também o 21, tá? Existia toda uma situação ali, e Jesus Cristo foi indagado pelos fariseus. Está no versículo 20. Indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão ele está aqui ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. Então, Jesus Cristo deixa bem claro que o reino de Deus era ele e não vai vir mais em visível aparência. Ó, o reino de Deus não vem com visível aparência.
pois o reino de Deus está entre você. Jesus Cristo é a representação do reino de Deus, o reino do Pai dele. E ele diz que não vai vir como visível aparência. Visível aparência. Isso no primeiro século. Então, o que dizer de Mateus capítulo 30, capítulo 24, versículo 30? O que podemos dizer desse texto? O apóstolo João, na sua visão celestial, ele, no capítulo 21, ele diz no versículo 2, e eu, João, Apocalipse, capítulo 21, versículo 2, diz João, e eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. Então ele está dizendo que viu o reino de Deus, que Jesus Cristo mencionou em Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21, descendo do céu. Então, se você ler capítulo 24, versículo 30, e ler essa passagem de João, capítulo 21, no livro de Apocalipse, versículo 2, vai bater, não é? Jesus Cristo vai vir nas nuvens. Isso? João está dizendo que está vindo. Isso? João está dizendo que está vindo o reino de Deus. Jesus Cristo vindo no céu nas nuvens. Mas aonde estava João quando viu a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus desceu do céu? Estava na terra? João estava como humano na terra? E na visão que ele teve, nessa visão que ele teve, nesse momento que ele viu a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia de Deus do céu, ele estava na terra vendo? Vamos ver, o próprio João, ele diz aonde ele estava. Apocalipse, capítulo 21, versículos 10. Apocalipse, capítulo 21, versículos 10. Vamos descobrir aonde João estava quando ele viu a cidade santa, o reino de Deus, descendo dos céus para a terra. Vamos ler o 9 também. Vamos ver o 9. 9 e 10. E veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas. João dizendo, e veio a mim um dos anjos e falou comigo, dizendo, vem, vou mostrar-te a esposa, a mulher do cordeiro. Lá em cima diz que a Nova Jerusalém, ela vem como? Preparada como esposa, adornada para o seu marido. Então, o anjo agora vai mostrar a João essa cidade santa, o reino de Deus. Vai mostrar a João o reino de Deus. Vamos agora ao 10. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Então, vou ler de novo o versículo 10. E o anjo levou João em espírito a um lugar bem alto, da onde ele viu o reino de Deus descendo dos céus. Em direção à terra, gente. Estava descendo do céu em direção à terra. Então, o que nós entendemos da passagem quando Jesus Cristo fala? O reino de Deus não vem com visível aparência. O que nós entendemos quando está escrito e viu o Senhor, o Filho do Homem, descer nas nuvens com poder e glória? Tudo isso só pode ser visto em espírito. Só pode ser visto em espírito.
ser humano nenhum pode ver o reino de Deus. É em espírito. Compreende isso? Vários anjos visitaram a terra para falar com os servos de Deus. Eles tiveram que se materializar para falar com o ser humano. Porque se eles viessem na sua forma original, os humanos não o veriam. Ouviriam, mas não veriam. Então, o reino de Deus, depois da grande tribulação, ele estará presente aqui na terra. Mas só as pessoas espirituais poderão vê-lo. Nós, humanos, iremos percebê-lo. Nós iremos sentir. Nós iremos estar sendo observadores pela fé. Acredite no que eu estou dizendo. O reino de Deus não vem numa gigantesca nuvem com Jesus Cristo sentado no trono e os anjos ao redor da terra. O reino de Deus é imenso. É um poder. No final da grande tribulação, as pessoas perceberão: o reino de Deus está entre nós. Durante a grande tribulação, que já começou desde o século XX, nós estamos atravessando ela. Quando Jesus Cristo já estiver presente, você vai saber. Você não vai ver. Você vai sentir. Você vai ver com os olhos espirituais. Podemos dizer assim. Olhos espirituais. Mente. Coração. Agora, pessoas espirituais, os que serão ressuscitados e transferidos para o reino de Deus, para o lado de Jesus Cristo, esses verão com os olhos, porque são pessoas espirituais. É o que o João falou ali no versículo 10, ó. E levou-me em espírito. E em espírito ele viu a cidade santa descer do céu. Ele viu a situação que ele viu no versículo 2. No versículo 2 ele diz: e eu, João, vi a cidade santa que de Deus descer do céu. Mas ele aqui no versículo 2 não diz em que situação ele estava. Ele diz no versículo 10, em espírito. Fiquem com Deus. Deus os abençoe.